Está no ar, mais um episódio do programa EBD em Foco. Com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, um programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo nosso pastor Leonardo Soares, ele que também é o grande idealizador desse lindo projeto. Sejam bem-vindos a mais um momento onde nós estamos direcionando você que é professor de escola bíblica dominical, e não somente você que é professor de escola bíblica, mas que ama as Sagradas Escrituras e quer se aprofundar na mesma, você é nosso convidado especial a estar até o momento, até o final desse programa, porque eu creio que mais uma vez será uma bênção para a tua vida. Lembrando que o nosso programa EBD em Foco é apresentado toda segunda-feira às 17 horas nesse canal oficial. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas através da pregação do Evangelho. Porque a gente sempre fala que a Escola Bíblica Dominical é a maior agência de pregadores, é a maior agência dos grandes ensinadores. Os homens que hoje militam através da Santa Palavra de Deus, pregando e ensinando, eles foram surgidos, foram criados através da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Lembre-se que muitas pessoas não têm condições de pagar um seminário teológico ou até mesmo fazer uma graduação em um curso de teologia. Mas a Escola Bíblica Dominical, você aprende todas as áreas da teologia sistemática e você não paga nada para estar todo domingo aprendendo da palavra de Deus com homens que dedicam a sua vida no ensino da palavra. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio e no nosso programa para fazer um programa especial. Vocês sabem muito bem que nós estamos em um período da AGO, Assembleia Geral Ordinária, nossa 76ª AGO e Escola Bíblica de Obreiros aqui no nosso estado de Sergipe. Então, hoje, nós temos a oportunidade, e nessa semana nós tivemos a grande oportunidade de ouvir vários homens que são instruídos na palavra, que Deus deu esse ministério de mestre, um ministério que às vezes é um ministério que não é tão valorizado por algumas pessoas, mas que é muito importante para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, recebemos vários homens aqui, homens de Deus, que são dotados de conhecimento, de experiência, e hoje eu tenho uma felicidade, a grande honra, e é um presente que o pastor Leonardo nos dá, de entrevistar um dos grandes homens de Deus do nosso Nordeste, como também do nosso Brasil, ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus na Paraíba e também da sua convenção, também pastor-presidente da UMADENE, que é a União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste, e ele também é segundo vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Estou falando do pastor José Carlos de Lima, este homem de Deus que todos vocês já conhecem, e eu tenho hoje a oportunidade de entrevistar nesse programa especial do EBD em Foco. A paz do Senhor, meu pastor José Carlos de Lima. A paz do Senhor, companheiros. Tudo bem com o Senhor? Pela graça de Deus. Amém. Pastor, que alegria de receber o Senhor no nosso programa. Não é sempre que nós temos uma pessoa tão importante, como o Senhor. Hoje é uma referência para vários obreiros, inclusive eu. Nós temos aqui o pastor Eliel, que é o pastor
do bairro América, aqui de uma das grandes congregações que nós temos aqui em Aracaju, que também é um jovem obreiro, e com certeza o senhor tem se tornado uma referência para aqueles obreiros que estão iniciando agora na jornada ministerial, como também a pastores presidentes, que são pastores mais jovens, que também se espelham no Senhor. E para a gente iniciar a nossa conversa agora nesse programa, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para que os nossos ouvintes possam entender um pouco como o senhor entendeu a chamada de Deus em sua vida. A Bíblia Sagrada, que é o nosso livro por excelência, ela nos diz: o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Desde a minha tenra, infância, morando em São Paulo, eu tive o privilégio de ouvir a exposição da palavra de Deus. E o Evangelho, que é poder transformador, entrou no meu coração, fez morada, e pela graça de Deus, eu venho vivenciando a vida do Santo Evangelho. Por incrível que pareça, mas ainda com a idade de 9 anos de idade, eu fui alcançado pela palavra salvadora. E até aqui o Senhor tem me ajudado e cuidado de mim maravilhosamente bem. Já são quantos anos, pastor José Carlos, de ministério pastoral? São poucos anos. Apenas 48 anos que eu sirvo no santo ministério. Eu não me empolgo quando se diz que eu sou uma referência, um baluarte. Não. Eu sou apenas um servo. Servo é servo. E continuarei pedindo a Deus que me dê graça para continuar me considerando como um servo. Há aqueles que se intitulam, haja vista a graduação que alcançaram. Eu continuo sendo um pequeno servo nas mãos de um grande Deus. Eu acredito, pastor José Carlos, que é por isso que Deus tem honrado muito o Senhor. Hoje o Senhor é, como eu já disse, uma grande referência. Isso tiro por mim. Eu acredito que pastor Eliel também tem esse mesmo sentimento. E além disso, o Senhor hoje ocupa essa missão, né, de ser aquele que é o presidente da Umadene, dos pastores do Nordeste. Isso é algo que é maravilhoso e a gente percebe que isso é um fruto dessa sua humildade. Uma pessoa, pastor Eliel, que você vê a simplicidade, faz com amor, não faz por holofortes, mas faz porque ele ama a obra de Deus. Pastor, quando o Senhor recebeu a chamada para ser um pastor de ovelhas, para esse ministério tão árduo, mas um ministério tão glorioso que é pastorear ovelhas, o Senhor teve alguma resistência, ou ficou com dúvida, ou ficou com algum medo de assumir essa responsabilidade? O ministério é uma função, é um ofício dado por Deus a quem Ele chama. Eu sempre ouvi nas palavras do pastor José Antônio dos Santos, que foi presidente da União de Ministros do Nordeste, que a quem ele chama, ele envia. A quem ele envia, ele cuida. De quem ele cuida, ele exige. Eu não resisti, porque pela graça de Deus, eu fui muito bem ensinado, trabalhado, moldado
E pela graça de Deus, desde de jovem, que fui sempre um aluno assíduo da escola bíblica dominical. E passei a cooperar, assistir na escola, como aluno e depois como professor de classes. E Deus continuou me dando graça e sabedoria para saber portar-me com inteligência no caminho reto. Reconheço que o ministério é uma dádiva de Deus, agora que não é fácil, mas é para quem Deus nosso Senhor chamar. Aqueles que são chamados por Deus, Ele lhes concede a vocação ministerial, que não é coisa feita e não é coisa arranjada, nem em universidades, nem em colégios teológicos. Deus dá a quem Ele quer dar a graça, a sabedoria e a condição para continuar cuidando do rebanho a quem Ele confiou. Não é muito fácil pastorear nos dias atuais. A demanda de pessoas que nós lidamos com elas e que exige de nós muita graça, muita sabedoria. E em especial aqueles que são líderes. Eu digo sempre que o barco do líder não é primavera, não é fonte de vida. O barco do líder é cuidado. O nome do barco é cuidado. Porque o único mandamento que tem para pastor presidente é este: aquele que preside ou presida com cuidado. E quando muitas vezes eu tenho a oportunidade de atender alguém, que são inúmeros as pessoas que chegam, que nos procuram, pedindo orientação, ajuda espiritual e outros meios, então nós temos que observar o seguinte: tratá-los com carinho, com respeito e, acima de tudo, com equilíbrio. Porque o barco do líder é cuidado. Cuidado no que ouve, cuidado no que fala e cuidado no que responde. Eu sempre costumo dizer lá na Grande João Pessoa que eu não tenho medo das minhas reações. Digo, das minhas ações. Eu tenho medo das minhas reações. Porque alguém vai dizer: não foi o pastor, não foi o líder, não foi o chefe, não foi a autoridade maior. Então tem que se ter todo cuidado. Quem preside tem que presidir com cuidado. Mas eu posso dizer, como disse o homem de Deus entre a cidade de Mispá e de Sem, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. São 48 anos de ministério, 25 que estou na capital, cooperando com o Senhor Deus, com o ministério e com a convenção. E Deus tem me ajudado a atravessar as plagas deste deserto. É coisa maravilhosa, pastor Eliel, a gente ouvir isso do pastor José Carlos, porque isso já se coaduna com aquilo que a gente sempre fala, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ele falou aqui que procura sempre ter equilíbrio, né? E eu entendi desta forma: ter equilíbrio em todas as suas ações. Ele não tem medo das suas ações, mas das suas reações. E isso é algo que um obreiro deve ter. Deve ter equilíbrio emocional, deve ter inteligência emocional para lidar com as suas reações. E o que eu acho interessante, e eu já aproveito aqui, para você que é assíduo na Escola Bíblica Dominical, o pastor José Carlos falou algo maravilhoso aqui. Ele foi formado na Escola Bíblica Dominical.
E o nosso mestre, naquela época, era um irmão membro da igreja que gozava de muito conceito entre todos nós e do presidente da igreja naquela época. E ele formou uma gama de pastores que estão espalhados não só no nosso estado, mas também em outras áreas, servindo a Jesus. E ele não era um homem batizado com o glorioso Espírito Santo. Mas nem por isso ele preparou a todos nós. Ainda hoje eu vinha comentando sobre ele, Osival Saboia da Silva. Era o homem dos 3 S's. Formou essa gama de obreiros. E eu aconselho aos jovens obreiros que continuem buscando ao Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Porque Deus tem necessidade urgente de homens vocacionados para o santo ministério. Pastor, e inclusive, assim, existem alguns pais que não sabem o perigo de não levar os seus filhos tanto para a escola bíblica como para o culto de doutrina. Aí nós temos ventos de doutrinas, temos ideologias que são pregadas na escola. Recentemente nós recebemos aqui o pastor Douglas Batista, ele que é o presidente ou diretor, né, do Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus, e ele falou sobre essa questão ideológica, né? E quando a gente coloca os nossos filhos na escola bíblica dominical e no culto de doutrina, nós estamos reforçando as suas bases para que mais à frente ele possa nos substituir. Perfeitamente. Né? Nós em João Pessoa, nós temos 22 mil crianças espalhadas pela capital. E essas crianças são ensinadas, trabalhadas. Nós temos uma senhora lá, chamada Vera Lúcia Cavalcante, que é esposa do primeiro vice-presidente da igreja em João Pessoa. E ela lida com este departamento infantil. Sempre, anualmente, nós promovemos esse trabalho de confraternização com as crianças. E tivemos a oportunidade de receber a tia Jo, bem conhecida, em nossa capital, e ela disse: Pastor José Carlos, eu não conheço até agora, nem São Paulo. Já disse ao pastor José Wellington Bezerra da Costa que em João Pessoa tem mais de 20 mil crianças que participam das escolas dominicais e que estão integradas ao departamento infantil da igreja. Isso, para mim, é muito gratificante em saber disso e poder divulgar. E se alguém quiser ver se é verdade o que eu estou dizendo, participe conosco desses eventos do departamento infantil sob a liderança da irmã Vera Cavalcante. É uma baluarte. Deus assim fez, promoveu, e nós estamos dando prosseguimento a esta grande obra, esta grande dimensão. Porque vejo que as crianças de hoje, se Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, não voltar logo, serão eles aqueles que irão nos substituir nos grandes trabalhos da igreja. Porque é uma massa em formação. Eles vão crescer alicerçados na palavra de Deus, servindo ao Senhor, ajudando seus pais e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a base, né? Os adolescentes fortes foram crianças que foram instruídas na palavra. Os jovens fortes são os adolescentes que continuaram sendo instruídos na palavra. Os obreiros, bons obreiros, foram aqueles que foram instruídos desde a sua infância, e até mesmo aqueles que não tiveram infância no Evangelho, mas que quando entraram, se dedicaram nas Sagradas Escrituras. É por isso, pastor, que o nosso pastor e presidente, pastor Leonardo Soares, ele tem essa visão, né? Esse pilar, que é o pilar do ensino, é a base do ensino da palavra.
Ele fez agora recentemente, né, tem mais de um ano, ele fez uma igreja Kids. Então, no lugar das crianças estarem na igreja lá, eles estão na igreja própria. Tem pessoas capacitadas que ensinam a palavra, né, colocam lá estudos da palavra para eles, para que eles já comecem a se moldar. E eu tenho visto muito o crescimento de várias crianças, inclusive o meu. Meu filho tem 6 anos, ele é autista. Antes dele entrar nesse fluxo, né, na escola bíblica dominical, de fato, como ele está hoje, a comunicação dele era um pouco mais limitada. Mas quando ele entrou na escola bíblica, ele começou a falar o que aprendeu. Então, o objetivo da escola bíblica dominical é formar os novos líderes, formar o caráter, formar o indivíduo espiritualmente, né? E aí o Senhor mostra aí a importância desde a questão da infância, né, aonde já tem esse trabalhar, esse molde dentro da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que para isto trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos no programa EBD em Foco, um programa, uma edição especial, onde nós hoje estamos entrevistando homens de Deus e nessa oportunidade eu tenho a honra de entrevistar o pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da igreja na Paraíba, também é o pastor presidente da Umadene e o segundo vice-presidente da CGADB. Pastor, para continuar aqui antes, na verdade, de continuar nosso bate-papo aqui, nossa entrevista, eu quero fazer um pedido carinhoso para você que está assistindo esse programa. Compartilhe esse programa através das redes sociais e também não esqueçam de tirar uma foto assistindo o nosso programa e marcar o Instagram oficial da nossa igreja, IADSE Oficial. Fazendo isso, você vai fazer outras pessoas alcançarem esse programa e assistir essa entrevista tão valiosa, tão preciosa com o pastor José Carlos de Lima. Meu pastor, como está sendo participar da nossa 76ª AGO aqui no estado de Sergipe? É muito gratificante poder estar aqui, em especial na escola bíblica para obreiros, que é um material que precisa continuar sendo moldado, trabalhado. Os obreiros que bem entenderem, eles não deixarão de participar de escolas bíblicas. Eu sou aluno da EBD, sou aluno da Escola de Pastores. E olha que há muitos anos atrás, quando eu não era visto assim como hoje estou, operando nessas áreas da obra da igreja. Mas eu nunca deixei de participar de escolas bíblicas. Em Recife, em Abreu e Lima, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, em todo o Nordeste. Eu sempre fui como aluno e sempre levava minhas cadernetas. É tanto que eu pedi ali ao irmão, por favor, troca esse lápis por um lápis desse simples, que eu gosto de escrever. Eu faço as minhas escritas e depois eu passo aquilo a limpo em casa. As lições que eu preciso, os textos que eu colhi, pronunciado pelos pastores, eu vou remoer isso aí, porque a ovelha ela tem a obrigação de comer e depois se sentar para remoer a comida que comeu. E eu faço isso. Eu não perco, quando tenho oportunidade e recursos, eu chego para participar. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor tem me dado condição e às vezes os pastores me oportunizam a palavra e eu fico muito feliz com isso. E aconselho aos jovens obreiros, participe das escolas bíblicas, porque nós precisamos não somente vivenciar o ensinamento da escola, mas também não continuar ensinando as mesmas coisas. É muito bom feijão com arroz, é muito bom arroz com feijão, mas nós precisamos da verdura, precisamos de carne
e precisamos de outros para melhorar o nosso prato de alimentação. Então, quem não participa de escolas bíblicas é semelhante à lenda do Saci Pererê, só tem uma perna. O saudoso pastor José Polônio da Silva, ele sempre dizia isso a gente: olha, Zé Carlos, quem não participa de escola bíblica só tem uma perna, porque ele ensina as mesmas coisas, aqui, ali e além, e o povo não quer, o povo quer ouvir uma palavra viva e renovada. E eu aprendi isso com ele, e eu me esmero, fico me esmerilando na palavra. Na palavra, sim, no cântico, não. Inclusive, a gente estava começando aqui agora, antes da gente começar o programa, né, com os meninos aqui da técnica, ó, não pode esmerilar. Quando surgiu esse esmerilho, pastor? Olha, sempre eu recebo visitas de cantores, pastores, e tem deles que canta o hino, e ele, às vezes, não tem a cópia. Hoje, eles utilizam o celular e eles começam a cantar o hino de uma forma assim, tão... Aí eu não gosto. Cante o hino na sua simplicidade como ele é. Assim como os hinos compostos da nossa harpa cristã, que é um belo hinário, cante ele como ele é. Eu não gosto quando alguém canta dessa forma. E alguém diz, olha para mim, olha, pastor, está esmerilando. Eu digo, depois eu falo com ele. Enfeitando, né, meu pastor? Enfeitando. Não é árvore de Natal para se enfeitar. A gente tem que ter a consciência que estamos louvando e glorificando o nome do Senhor e que outros que estão nos ouvindo, eles vão tomar como base para o prosseguimento das suas vidas. Muito bem. Pastor Eliel, ouvindo todos esses conselhos do pastor José Carlos, como é que você se sente, né, em ouvir uma pessoa tão experiente como o pastor? É uma honra, né, a gente ouvir essas experiências, né, com um bom humor também. Isso é maravilhoso. Como é que você se sente ouvindo todas essas palavras? Você, como jovem obreiro, que tem pouco tempo, né, comparado ao pastor, que já tem 48 anos de ministério, né? Quem sabe quando a gente vai chegar nesse tempo, né, Léo? Essa graça. Breve, como é que você sente? Breve, né? Tá voltando, não é? Primeiro, meu pastor, me sinto honrado, presbítero Marcos. Pastor Zé Carlos, uma referência, né, nacional, e para nós, jovens obreiros, é salutar em ter o pastor Zé Carlos como a nossa referência. Um homem sábio, um homem prudente, um homem que calado ele nos ensina. Quando estamos ali na plenária, ali na nave, e observando o comportamento, a maneira, ele está nos ensinando. Então, a nossa oração é que Deus continue conservando a vida do nosso pastor Zé Carlos, lhe dando saúde e longevidade, e ele continue sendo essa referência para todos os obreiros, para a Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Muito bem. Eu quero rogar as vossas orações, porque reconheço que se não for as orações dos santos, será muito difícil continuar nesta grande tarefa. Mas eu creio que as orações serão escudo e base para a minha vida. Estou à disposição de Deus, da Igreja do Senhor, no Nordeste, na minha Paraíba, porque sou paraibano, natural de um bairro chamado Torre, bairro da Torre. E daquele bairro surgiram muitos pastores que foram ingresso nas fileiras do Santo Evangelho e militaram essa boa milícia da fé. Alguns já estão na eternidade, outros ainda estão militando, e eu agradeço a Deus por eles, mas eles foram oriundos do bairro da Torre. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ouvir, de aprender mais. Com certeza nós continuaremos orando pela vida do Senhor,
para que o Senhor continue nessa mesma graça, nesse mesmo jeito, né, nessa mesma sabedoria, né, que Deus tem dado na simplicidade. Mas a gente percebe que a igreja na Paraíba tem crescido muito. Eu assisto muito o culto de doutrina, de ensino, e eu vejo a quantidade de crentes, né, participando assiduamente. Então a gente percebe que Deus, na sua simplicidade, Deus tem honrado muito e tem salvado muitas pessoas, feito com que a igreja da Paraíba não inchasse, mas que cresça na graça de Deus, né? Então, a gente vai continuar orando sim pelo Senhor, pela igreja da Paraíba, todos os irmãos da Paraíba, né? Com certeza vai chegar lá esse vídeo para os irmãos da Paraíba. Deus abençoe vocês, pelo pastor, e continue orando por vosso pastor, como nós também continuaremos orando, já que o pastor Zé Carlos, além dele ser nosso irmão em Cristo Jesus, ele é o nosso pastor da Almadene. Então, a gente vai continuar orando, revestindo de oração, para que Deus continue abençoando e fazendo prosperar esse ministério tão maravilhoso, pastor. Muito obrigado. E o senhor pode deixar suas considerações finais, algum conselho também para os jovens obreiros, se o senhor quiser deixar, para finalizar nosso programa dessa tarde. Quero continuar rogando as vossas orações em favor da minha pessoa, da minha família, da Igreja de Deus em João Pessoa e no estado da Paraíba, e também as vossas orações em favor da nossa convenção estadual. Nós somos uma convenção que, por graça e bondade de Deus, vamos prosseguindo, cuidando dos obreiros na medida do possível. E lembrem-se também da nossa União de Ministros do Nordeste, que no próximo mês de agosto, dia 7, 8 e 9, estaremos celebrando mais uma Assembleia Geral, seguida também da Escola Bíblica e comemorando 10 anos que, por misericórdia e graça de Deus, eu estou cooperando com a diretoria da Almadene. Não é muito fácil, mas não é impossível. Eu não mereço, mas eu agradeço. Continue orando por nós. E em especial pela Convenção Geral, que no próximo mês de abril haverá uma renovação. E o nosso presidente está orando, e nós estamos orando por ele, para Deus confirmar todo o trabalho que está programado para o mês de abril da nossa Convenção Geral. Orem pelo nosso presidente. A sua responsabilidade é muito grande. Ele esteve aqui participando da Escola Bíblica, mas teve que retornar, haja vista os grandes compromissos que pesam sobre os seus ombros. É como que eu tivesse numa cacimba e ele no mar, as responsabilidades. Mas Deus vai cuidando de nós de uma forma toda especial. Ao povo de Deus, aos nossos amados irmãos, aos santos obreiros, permaneçam firmes. Jesus está voltando e o arrebatamento da igreja é real e está bem pertinho. Que aquele dia não seja um improviso para nós, mas que estejamos prontos, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho tem recompensa. A todo o povo de Deus, a minha gratidão e o cuidado das vossas orações. Eu não quero outra coisa melhor. Me cubram com as suas orações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, pastor José Carlos de Lima. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Leonardo Soares, queremos agradecer por esse tempo tão rico, essa oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus. Também quero estender aqui meus agradecimentos ao pastor Eliel, que veio acompanhando, né, lá do Templo Central, veio acompanhando aqui para o Senhor, né, ser recebido com todo carinho, né, como o Senhor precisa ser recebido, né, que é uma recepção calorosa. Muito obrigado por tudo, obrigado, pastor Eliel, obrigado, pastor José Carlos. E, queridos irmãos, lembrem-se, guardem essas palavras no seu coração, sejam dependentes de Deus, não faltem a escola bíblica dominical,
esteja sempre assíduo no culto de doutrina, para que mais à frente você também possa ser usado por Deus, como Deus tem usado o pastor José Carlos. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor. Amém. Amém.